Meus irmãos, a palavra de Deus ela é rica de personagens maravilhosos, não é verdade? Tem gente que gosta de Davi, tem gente que gosta de Paulo, apóstolo Paulo, tem gente que gosta de João Batista, tem gente que gosta de José, tem gente que gosta de Daniel. Eu gosto de Daniel. São muitos os personagens bíblicos maravilhosos. Mas, meus irmãos, todos esses personagens bíblicos só existem por causa de um personagem bíblico, que é o maior de todos, Jesus Cristo. E nessa manhã eu queria falar somente dele, mas de ninguém, somente de Jesus Cristo, do começo ao fim. Amém, queridos? Então abra comigo a sua Bíblia no último livro das Escrituras, em Apocalipse, capítulo 22, também o último capítulo do último livro, Apocalipse 22. Eu vou ler os versos 12 e 13. Olha o barulhinho, irmãos. Ouve. Acha aí. Como é bom esse barulho de a Bíblia começando a mexer. É bom demais isso, irmão. Porque hoje em dia é tudo no dedo, assim, no celular, né? Eu sinto uma falta disso às vezes, sabia? Glória a Deus. Agora eu vou copiar de um outro querido. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz EBD. Meu irmão, salva aqueles que estão nos visitando, né, pastoria? Se você já tem tempo de casa, de igreja, e você não sabe onde está Apocalipse, só Jesus na sua vida, hein, irmão? Gênesis e Apocalipse você tem que saber, que o resto pode até, né? Brincadeira. Eu vou ler Apocalipse 22, versos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor: Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, ou a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Senhor, fala conosco nessa manhã. Nós confiamos em Ti. Ninguém aqui veio para ouvir o pregador, o pastor Patrick. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Então fala conosco, em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, como eu disse, eu queria conversar com vocês nesses breves minutos sobre a pessoa mais importante das Escrituras. Daniel não teria sentido nenhum se não fosse Jesus. Davi não teria sentido nenhum se não fosse Jesus. E o texto que nós lemos diz que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem é Jesus? Certa vez, essa foi a pergunta que o próprio Jesus fez em Mateus 16 para os seus discípulos. Uns dizem que eu sou o profeta, que eu sou isso, aquilo. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta, sempre o Pedro, né? O Pedro é o que fala besteira, mas o Pedro também é o que acerta quando tem que acertar. O Pedro é o que fala que ninguém tem coragem de falar, o Pedro fala. O Pedro erra ou não erra, irmãos? Mas é o Pedro que anda sobre as águas, enquanto o resto fica no barco. Pedro levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro que não foi carne nem sangue que revelou aquilo a ele, mas que o próprio Senhor havia revelado que Jesus realmente é o Filho de Deus. João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Nós estamos falando de alguém, queridos, que não é apenas um líder religioso, ou não é um líder religioso, não foi um mártir na história, estamos falando do próprio Deus. E existe um texto lá em Hebreus que eu estudei ano passado na escola dominical, que muito me chamou a atenção, embora já tivesse lido algumas vezes. E eu vou ler com vocês 3 versículos. Hebreus, só ouça, não precisa abrir não por questão do tempo. Hebreus 1, só anota, dos versos 7 ao 10 diz assim: Deus Pai falando, ouça o que Deus Pai diz. Quanto aos anjos, ele diz que faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Hebreus 1,
O Pai chamando o Filho de Deus. Olha que coisa tremenda que eu nunca tinha me percebido. Depois você anota lá em casa. O Pai chamando, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro de equidade é o cetro do teu reino. O reino de Deus é o reino de Cristo, porque Cristo é Deus. E continua no verso 9: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Irmãos, é o Pai chamando o Filho de Deus. Te ungiu com óleo de alegria mais que teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras das suas mãos. Ou seja, Jesus é Deus, Jesus é chamado pelo Pai de Deus, e Jesus é criador dos céus e da terra. Jesus não é um ser criado, nem apenas um homem, um líder da história. Jesus é o próprio Deus que criou todas as coisas. É esse Cristo que eu e você nessa manhã adoramos e bendizemos. Louvado seja o nome de Jesus. Porém, irmãos, você pode falar: pastor, aí o senhor me confundiu. Como é que pode Deus Pai chamar o Filho de Deus? Como é que é essa questão da divindade? Eu não consigo entender que Deus possa ser 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Certa vez, ouvindo um cientista cristão, deve ser cristão, ele dizia o seguinte: perguntaram para ele assim: por que você crê no Deus da Bíblia e não, por exemplo, no Deus do Alcorão, ou do islamismo no caso, ou não do budismo e outras religiões? Ele diz: porque a criação manifesta a glória do Deus da Bíblia. A criação não se parece com Deus de outras religiões. A criação só se parece com Deus das Escrituras Sagradas. E aí o cara falou assim: mas como assim? Ele fala assim: Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso só no cristianismo. E ele falou: a criação também é 3 em 1. E perguntaram: como assim? Ele falou: tempo é passado, presente e futuro. O espaço é largura, altura e profundidade. A matéria é sólido, líquido e gasoso. Os átomos são prótons, elétrons e nêutrons. O homem é corpo e alma e espírito. Deus deixou a sua assinatura na sua criação. O Deus da Bíblia é o Deus Criador, e é esse Deus, Jesus Cristo, que eu e você confiamos, adoramos e servimos. Aleluia! Eu não entendo todas as coisas, não sei explicar todas as coisas, mas eu sei que o nosso Senhor, a quem nós servimos, é o Criador dos céus e da terra e tem cuidado de nós. Bendito seja o nome de Jesus. Então vimos que Jesus criou os céus e a terra. Porém, nós também vemos nas Escrituras, sem tempo de entrar em muitos detalhes, que a sua criação, ou melhor, a sua maior criatura, o ser humano, se afastou do seu Criador. O homem pecou, virou as costas para Deus, e o profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, vai dizer que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem o quê? Fazem separação entre eu e você, entre a criação e Deus. O pecado nos afasta de um Deus santo, santo, santo. Um Deus perfeito em quem não há sombra nem mudança de variação. Então Deus, na sua eternidade, na sua onisciência, Ele traça um plano para resgatar a humanidade perdida. Bendito seja o nome do Senhor. E lá atrás Deus institui, por exemplo, o tabernáculo. E posteriormente o templo, que era basicamente de uma forma didática, dividido entre átrio, santo lugar e santo dos santos. E ali Deus institui o sacrifício levítico. Quem tem um pouco mais de tempo sabe o que nós estamos falando. Para resumir para você que não tem tanto conhecimento, Deus institui o derramamento de sangue. Animais precisavam ser sacrificados para que o pecado pudesse ser remido, perdoado. Por quê? O livro de Hebreus capítulo 9 vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por quê? Porque o próprio Deus instituiu, está lá em Levítico, que no sangue está a vida da carne.
Ou seja, é no sangue que está a vida. Se o salário do pecado é a morte, como Paulo diz, se quem peca deve morrer, você vence a morte com vida. E a vida está no sangue. Por isso, sem derramar sangue, não tem como remir e pagar o preço pelo pecado. E Deus lá atrás, irmãos, já começa a instituir essa regra, esse princípio de sacrifício de animais para perdão dos pecados, embora o próprio autor de Hebreus capítulo 10 vai dizer que sangue de touro, bode e ovelhas nunca puderam de fato tirar o pecado do homem. Tanto é que tinha que ser feito todo ano, porque de fato não podia fazer, era apenas algo simbólico, algo que apontava para Cristo. Meu irmão e minha irmã, ouça nessa manhã, a história inteira da humanidade, da existência, roda e acontece em volta e com o propósito de Cristo no centro. Jesus é o centro de todas as coisas, e no final da história, todas as coisas, diz Efésios, Paulo em Efésios, todas as coisas vão convergir novamente para Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Então Deus começa a instituir esse sacrifício já apontando que um dia viria o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Toda a história, irmãos, o texto que nós lemos diz que Jesus é o Alfa, Ele é o Criador, Ele era um princípio antes de todas as coisas. E toda a história apontava para Ele. A história de José, traído e vendido por seus irmãos, uma figura de Cristo. Melquisedeque, o rei sacerdote, figura de Cristo. Isaac, que era para ser sacrificado, uma figura de Cristo. Moisés, o nosso libertador, o libertador do povo judeu, perdão, figura de Cristo. O cordeiro que era imolado, figura de Cristo. Tudo apontava para Cristo, irmãos. Só que Jesus não é apenas o princípio e o fim. Ele não é apenas o alfa e o ômega. Paulo diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele, pelo meio dele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então Jesus não é apenas o Criador, o princípio, ele é também o alfa, o princípio, mas ele também é o meio, porque a história apontava para ele. Meus irmãos, eu quero falar para você, meu irmão querido do coração, minha irmã querida do coração, você que nessa manhã não precisa se expor, até porque seria algo normal aqui. Quem aqui nunca se perguntou, será que a palavra de Deus realmente é verdadeira? Eu tive que um dia me perguntar isso, irmãos. Se nós formos sinceros, às vezes nós somos tentados com essas vozes do inferno que nos perseguem. Mas será que é assim mesmo? Deixa eu só te ajudar um pouquinho nessa manhã, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é a palavra do Senhor. Passarão os céus e a terra, aleluia, mas não vai cair um tio dessa palavra aqui, meu irmão. Deixa eu te ajudar na tua fé um pouquinho, porque tem me ajudado. Meus irmãos, quantos anos existe o Brasil como nação reconhecida? Desde o descobrimento? 500 alguma coisa? Pois bem, é tempo pra caramba, não é? Pois bem, antes de Jesus vir e nascer como homem, eu vou chegar lá já já, nas escrituras sagradas, 800 anos antes, pastor Ari, 800 anos antes de Jesus nascer, já estava registrado em Isaías 7,14, que ele nasceria de uma virgem. Meu irmão, ninguém nasce de virgem, virgem não teve relação sexual, ninguém pode ser gerado, mas estava escrito, está escrito, e assim aconteceu. Salmo 2, verso 7 diz que esse que nasceria da virgem seria chamado filho de Deus. Meu irmão, ninguém até então era filho de Deus, está escrito, aconteceu. Miqueias 5:2, que ele nasceria em Belém, aconteceu. Deuteronômio 18:8, que ele seria um profeta, aconteceu. Salmo 110:4 diz que ele seria um sacerdote. Tudo que estava escrito aconteceu. É a palavra de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus veio, o texto que o pastor ali disse, Filipenses 2, chega no ápice da história. Jesus é enviado, o Criador, o Deus eterno, aleluia. Ele abre mão da sua glória, e Paulo fala assim, que sendo em forma de Deus,
Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma humana como eu e você, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus Pai lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Ele veio e a palavra de Deus se cumpriu. O verbo de Deus, o Filho de Deus, habitou no nosso meio. Deus Emanuel, aleluia. E ele veio, queridos, Jesus marcou a história. Queiram os outros ou não, existe antes de Cristo e existe depois. Ele veio porque ele é o Senhor da história. E ele veio cumprir todas as profecias. Abriu mão da sua glória para sofrer por amor a mim e a você. Morrer numa cruz para perdoar os nossos pecados, para nos libertar da condenação, para que sejamos verdadeiramente livres no Senhor, meu querido. Mas a história não acaba aí. A Escritura continua dizendo em Isaías 53:3, também 800 anos antes, que ele seria desprezado pelo seu povo, e assim se cumpriu. Zacarias 11:12, que ele seria vendido também por moedas de prata, e assim o foi e se cumpriu. Isaías 53:7 diz que ele seria levado em silêncio enquanto ele era acusado falsamente, se cumpriu. Isaías 13:2 diz que seria crucificado entre malfeitores, se cumpriu. Salmo 22:16 diz que seus pés e as suas mãos seriam traspassados, se cumpriu, aleluia. Salmo 34:20 diz que os seus ossos não seriam quebrados, e nenhum deles foi quebrado, se cumpriu. Salmo 16:10, aleluia, diz que ele seria ressuscitado, e o nosso rei ressuscitou, ele está vivo, aleluia. Pastor, quem é que sobe ao céu? Só quem voa é avião. Só quem voa, na época não tinha nem avião, só quem voa é pássaro. Mas estava escrito, era impossível aos homens, mas o nosso Redentor ressurgiu. E Salmo 68:18 diz que ele subiria aos céus. E ele subiu aos céus, está à destra de Deus Pai, e intercede dia e noite em nosso favor. Era impossível, mas estava escrito e se cumpriu. E aí eu te pergunto nessa manhã, se tudo até agora tem se cumprido, por que o resto que está escrito que ainda não se cumpriu, não vai se cumprir? Toda a palavra de Deus se cumprirá. Então se agarre na palavra de Deus, viva baseado na palavra de Deus. Jesus veio para abrir um caminho, querido, para mim e para você. Isso aqui não é uma proposta, e o pastor Ari abriu esse culto, conduziu com muita graça, muita sabedoria. Isso aqui é um ajuntamento daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, que foram perdoados, que sabem como eu que não merecemos nada, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu sei para onde eu estou indo pela graça de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele veio, morreu, dividiu a história ao meio, subiu aos céus, cumpriu as escrituras. E aí em João 14:6 ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não existe filosofia, não existe religião, não existe homem algum, não existe ensino acadêmico, não existe nada, só existe um que pode nos levar de volta ao Pai, e esse é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, os seus esforços, os meus esforços não podem. Por isso, nessa manhã, se achega a Jesus, agarre a Jesus, abraça Jesus, confie nele, porque ele é digno da nossa, da minha e da tua confiança. E aí ele diz em João 14, de 1-3, que ele veio, mas que ele iria para a casa do Pai, e ele iria preparar lugar para nós. Meus irmãos, os dias são difíceis, os dias são muito difíceis. Eu não sei se todos têm essa percepção. Difíceis para o Brasil, difíceis para o Rio de Janeiro, difícil para a igreja do Senhor. É porque talvez a gente venha para a igreja, a Maranata não tenha esses desvios teológicos. Louvado seja o nome do Senhor por isso, amém? Por isso estamos aqui. Mas irmãos, como o nome de Jesus tem sido envergonhado nos nossos dias. O que mais tem, querido,
antes de eu dizer isso. Nos nossos dias existe crente fiel. Existem aqueles que não se prostraram diante de Baal. Deus sempre tem o seu povo espalhado, os remanescentes. Mas, irmãos, o que mais tem hoje é falso profeta, é falso mestre, é falsa teologia, é escrito Jesus na porta da igreja, mas Jesus está fora da igreja porque não tem nada de evangelho. Deixa eu falar uma coisa aqui para você rapidamente, saindo um pouco da mensagem, mas voltando, porque Cristo é o centro. Eu tenho muita dificuldade com alguns sinais e prodígios que acontecem nos dias de hoje. Vou explicar por quê. Pastor Patrick, o senhor crê, ou você crê? Senhor não, né? Pelo amor de Deus, estou novinho. Você crê que, por exemplo, eu posso estar com uma prática de pecado, tá aí algum erro, pastor Ari, pastor Paulo, pastor Romo, e mesmo assim Deus nos usar para te abençoar por causa da tua fé? Eu creio que pode. Eu creio que pode, pastor. Agora, o senhor crê que Deus pode usar alguém que prega outra mensagem? Eu posso estar pregando a Bíblia, porque há poder na palavra de Deus. É como eu creio. Eu estou pregando a Bíblia, ainda que eu pessoalmente possa cair ou me desviar, a palavra que eu estou ensinando para vocês é a palavra de Deus. E ela tem poder e ela está te levando para mais perto de Deus. Então Deus pode até usar para abençoar você, para curar você, para trazer uma libertação, por amor a você e a sua fé, quando a palavra de Deus está sendo ensinada. Agora, quando alguém pega e o que ele ensina afasta a pessoa de Jesus, meu irmão, eu tenho muita dificuldade de crer que Deus está respaldando com sinais e prodígios. Eu não creio. Quem faz isso para mim, e até hoje Deus não me corrigiu, é o diabo, que vai respaldar falsos ensinamentos. Então, nem tudo está escrito Jesus, tem Jesus, irmão. O império e o reinado do anticristo vai ser baseado, entre outras coisas, em falsos sinais e falsos prodígios. Crente no Senhor, discípulo do Senhor, não vai atrás de sinais, ele vai atrás da palavra do Senhor. E aí os sinais vão seguir os que creem. A Bíblia me ensina isso. Os sinais vêm atrás do que creem. Eu não tenho que ir atrás de sinal. Então, irmão, não vá ficar pulando de igreja para igreja. Fica numa igreja que tem a palavra de Deus. Então, cuidado. Desculpa aqui abrir o coração. Na macumba também tem milagre, você sabia? Tem, irmão. Também tem sinais. Então, cuidado. Jesus é o verbo de Deus. Ele é o centro de todas as coisas. E ele falou: eu vou preparar lugar para vocês. Não se turbe, aleluia, o teu coração. Você que entrou nessa manhã com o teu coração aflito, entrou nessa manhã com o teu coração com peso, com preocupações, tome para você esse texto: vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. A gente acha que esse texto é para quem não é crente, é para mim, para você, porque muitas vezes a vida fica pesada, mas o Senhor é aquele que alivia os nossos fardos, é Ele que nos ajuda. Não se turbe o vosso coração. Ele é o Alfa, Criador de todas as coisas. Tudo vem dele, por meio dele e para ele. Ele veio e dividiu a história ao meio. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele diz: eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo. Meu irmão, diversos púlpitos hoje, o que se prega é a terra. O que se prega são as bênçãos da terra. Deixa aqui, pastor, me permite, deixa eu tentar também ajudar você numa coisa aqui. Nem tudo, ouça com calma, não me chama de herege antes da hora não, por favor, tá? Ouve com calma. Nem tudo que está na Bíblia, calma, serve para mim hoje. Como assim, pastor? Vou explicar. Para mim e para você, vale sacrificar animais? Não. Vale como ensinamento? Vale, que apontava para Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo. Um exemplo. Promessa bíblica. Pastor, está lá escrito, ó, que se eu for fiel ao Senhor, eu vou comer o melhor da terra. Não está escrito?
Serve para a gente? Se for nessas igrejas, todos vão dizer que serve. Mas Jesus não comeu o melhor da terra. Paulo não comeu. Os discípulos não comeu. Mas nós que somos uma geração de doutores em divindade, uma geração de vamos comer o melhor da terra, vou prosperar, vou reinar. Isso é desvio teológico, irmãos. A Bíblia nos promete que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, o que nós precisamos, o Pai vai cuidar de você e vai cuidar de mim. O que comer, o que vestir. Agora, comer o melhor, reinar e ser rei, isso não é promessa bíblica. Por quê? Vou te explicar o porquê disso. Contextualizar a promessa. E eu vou fazer isso agora, tentar ajudar o povo, pastor. Por quê? Vamos dividir aqui, ó. Aqui é Antigo Testamento e lá é Novo Testamento. Só ilustração, tá? Qual é a história do Antigo Testamento? Deus pega um povo, liberta esse povo do Egito, leva pelo deserto, para eles entrarem na promessa que é a terra prometida, não é isso? Antigo Testamento. Qual é o propósito do Antigo Testamento? Aonde acaba o Antigo Testamento? Acaba quando vem o Messias. Quando Cristo vem, acaba o antigo, vira novo. Ok. Então o antigo é o seguinte: Deus tira o povo, leva para a terra prometida para que pudesse vir quem? O Messias. Todo o antigo aponta para Cristo. Estão comigo, irmãos? Todo o antigo aponta para Cristo. Ou seja, qual eram as promessas do Antigo Testamento? E qual era a responsabilidade e fidelidade de Deus no Antigo Testamento? Sustentar o povo na terra da promessa para que viesse o Messias. Então as promessas, você pode reparar, eles são para que o povo de Deus seja sustentado em Canaã, na terra da promessa, para que o Messias viesse. Tem um povo lá sustentado para que pudesse se cumprir as profecias. No Novo Testamento é o inverso, irmão. Jesus já veio para nos levar para a terra prometida. Então você pode ver que as promessas do Novo Testamento são de Deus nos guardar em Cristo, para que eu e você possamos herdar a promessa. É o inverso, irmãos. Se no antigo Deus sustenta o povo na promessa para que viesse o Messias, que é outra promessa, no novo não. A promessa do Novo Testamento é Deus nos guardar em Cristo, porque quem está em Cristo, nova criatura é, e para esse não há condenação alguma. Então as promessas de Deus é para te guardar, e sabe que o maior interessado é o Senhor. Ele quer e vai te guardar em Cristo, te livrar de todo o mal. Agora tem vezes que você e eu vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas sabe de uma coisa, você não vai passar sozinho. O Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te capacitar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, cuidado com o que você aprende nas rádios. Na TV tem aparência de evangelho, tem nome de evangelho, mas não é o evangelho de Jesus da cruz. Então, meus irmãos, eu gostaria agora que você me emprestasse seus ouvidos com paciência. Eu queria ler algo para vocês, que não é meu, mas expressa uma verdade maravilhosa. Nós lemos que Jesus é o Alfa, então Jesus é de Gênesis a Apocalipse. Me preste seu ouvido um instantinho. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, Jesus é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é o lugar do nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho que salva na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor, o nosso resgatador, aleluia. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. E já em Neemias, ele é o reconstrutor de tudo que foi um dia destruído. Em Esther, ele é o Mordecai assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios, Eclesiástico, ele é a própria sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo que nos ama. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Mas em Jeremias, ele é chamado
príncipe da paz. Em Lamentações, Jesus é o profeta que chora e intercede pelo seu povo. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha, aleluia. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele é aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é aquele que leva os nossos fardos, os nossos pesos. Em Obadias, Jesus é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naú, ele é o juiz vingador. Em Abacuque, ele é o sentinela, orando sempre por um avivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar, aleluia. Em Ageu, ele é o restaurador da nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o sol da justiça, com cura nas suas águas, e a história continua. Em Mateus, ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é a porta pela qual entram todos que devem se salvar. Em Atos, ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, Jesus Cristo é a nossa justificação. Em Coríntios, ele é a nossa ressurreição e que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele é aquele que nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele é que supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude de Deus, do Deus encarnado. Em Tessalonicenses, ele é o nosso rei que um dia voltará. Em Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança, aleluia. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno, a nova aliança. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor maioral, o pastor principal. Em João, Jesus é quem tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares e milhares dos seus santos naquele dia. Em Apocalipse, ele não é mais o Cordeiro de Deus, ele agora é o leão da tribo de Judá, que vem para salvar os seus filhos, e um dia nós passaremos na eternidade com o Senhor. Se você crê no nome de Jesus, abre os seus lábios, glorifica Ele, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. A Jesus Cristo, o cabeça da igreja, a honra, a glória, aleluia, e o louvor. Confie no Senhor, querido. Ele morreu por você e por mim. Ele dividiu a história. Não brigue de ser crente. Existe uma eternidade esperando por nós. Pregue o céu, viva o céu, porque é para lá que nós vamos viver por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para terminar e nós orarmos, Jesus é o alfa e o ômega. Jesus, aleluia, Ele é o Senhor da história. Mas Ele não quer ser somente o Senhor da história. Olhe para mim, por favor. O Senhor essa manhã está dizendo para você e para mim que Ele deseja ser o Senhor da sua história, da minha história. Ele quer ser o alfa na sua história. Ele quer ser o ômega na sua história, meu querido. Talvez a maioria de nós, um dia o Senhor tenha começado uma obra na sua vida. Pastor, Jesus foi o alfa na minha vida um dia. Ele me encontrou, eu estava perdido. Não sei nem onde eu estaria hoje. Ele me alcançou, me transformou. Para você eu quero dizer, minha irmã, meu irmão, por mais cansado que você tenha entrado aqui nessa manhã, por mais difícil que esteja a tua caminhada, que para mim não está fácil, irmãos. Eu não fico falando de público, eu também não quero trazer mais aula para você, mas está difícil, irmãos. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Se alguém nos prometeu que ia ser fácil, não foi Jesus. Mas Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que aquele que perseverar até o fim será salvo, irmãos. Existe uma riqueza tremenda esperando pelo povo de Deus. Existe uma eternidade, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, irmãos. Tem algo tremendo esperando por nós. Ele diz, eis que eu cedo venho, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor Jesus Cristo está voltando, meu irmão. Ele quer ser o Senhor da sua história, da minha história. Talvez você que está entrando aqui pela primeira, segunda, terceira vez e nunca tomou a decisão de entregar a sua vida, não a um líder religioso, não a mais uma religião, mas o Deus que te criou, que te conhece, que te trouxe aqui nessa manhã.
Ele quer ser o alfa na sua vida nessa manhã. Ele quer mudar toda a tua história, mudar os teus valores, apagar todos os teus pecados, recomeçar de novo, que nem um jovem quando joga videogame. Quando está perdendo, ele aperta o reset para começar tudo de novo. Deus quer apertar esse botão com você e começar tudo de novo com você, perdoando o teu passado, os teus pecados, te dando vida em abundância, te dando vida eterna. Portanto, Hebreus 10, 23 diz: portanto, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Ele vai cuidar de... Irmãos, só vai se perder quem quiser. Verdade, resumindo, é isso. Porque Jesus está ao nosso lado. Ele é o maior interessado em te fortalecer nessa manhã. Ele é o maior interessado a renovar a tua fé, a tua força nessa manhã. O que cabe a nós é prontidão. Eu quero. Senhor, eu estou fraco, mas eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu sei que eu não consigo, mas a tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, entre o que você sente, entre o que eu sinto e entre o que a palavra de Deus diz, escolha ficar com a palavra de Deus. Como já disse, passarão os céus e a terra, mas não vai cair um tio dessa palavra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E o Senhor tem nas suas mãos a recompensa para todos aqueles que não são perfeitos, mas são verdadeiros, são sinceros e estão dispostos, mesmo com dificuldade, com luta, seguir ao Senhor Jesus até o fim. E aí, meu irmão, naquele dia não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima, e a morte terá sido completamente vencida, concretizada, o que Ele já fez na cruz por nós. Então vale a pena ser fiel a Jesus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, aqui estão esses queridos que o Senhor os criou, que o Senhor os conhece, e nesse momento eles estão convidando o Senhor para ser o alfa na vida deles. Eles querem começar uma nova vida com o Senhor. Então, meu Deus, segundo o que eles creem no Senhor, eles ouviram da tua palavra foi pregada. Abençoa cada um deles, Deus, perdoa os seus pecados. Segundo a fé deles, escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. E nós, como igreja, os abençoamos e clamamos a Ti, pedindo, Deus, que toda obra do inferno contra a vida deles não prospere, que todo possível pacto e aliança seja quebrado em nome de Jesus. E a partir de agora, a única aliança que eles têm espiritual é com o Senhor. Então guarda a vida deles, meu Deus, e que eles encontrem nessa igreja aqui homens, amigos e amigas, conselheiros, que andem com eles. Nós como igreja os abençoamos e louvamos para a tua palavra, louvamos para a tua obra, pelo teu amor por cada um de nós e pela vida desses dois que vieram aqui à frente. Nós os abençoamos no teu nome, em nome de Jesus. Amém.